de 5 segundos. Ei Brasil! Meu nome é Leandro do canal Leomática Matemática e hoje eu vou gravar com vocês o capítulo número 8 do livro Matemática, Compreensão e Prática a partir do 9º ano. Se você não tem um livro, pega na escola que você estuda ou abaixa ele na internet. Eu vou deixar os dados do livro para você, tá bom? Hoje nós vamos aprender o capítulo número 8 na unidade 3, que vai da página 210 a 236. E hoje a aula é Geometria, circunferências, arcos e ângulos. Vamos começar falando que circunferência é um contorno, e eu vou representar dessa forma aqui, só o contorno, com um ponto no meio que chama centro, tá bom? Então eu coloquei uma circunferência aqui, nós temos o centro O AO, que é essa linha aqui, o OP e o OB é chamado de raio da circunferência, e nós temos infinitos raios, porque se eu marcar aqui infinitas linhas, não tem como acabar. Então vocês vão fazer para mim a página 214, 1, 2, 4, 5 e 7. O que é uma circunferência congruente? Congruente é sinônimo de igual. Então é quando o raio da primeira foi igual ao raio da segunda. Por exemplo, eu tenho aqui essa circunferência. Se ela for igual a uma outra, eu vou medir o raio. Se for igual, elas serão iguais. Se um for maior que o outro, vai ser diferente. Aqui eu tenho, por exemplo, um spinner. Quando eu faço assim, você vê um círculo, tá vendo? Tudo nesse mundo ou vai ser um círculo ou vai ser quadrilátero, tá bom? Elementos de uma circunferência. Aqui eu coloquei aqui uma circunferência e coloquei um ponto O no meio que chama centro. A, B e DF são chamados de cordas da circunferência. Agora a linha que passa no meio é a corda maior, mas ela tem um nome especial, ela chama diâmetro, tá bom? Que é a soma do MO mais o ON. E nós temos duas vezes o raio, porque se você parar para pensar, aqui no meio nós temos um raio e aqui no meio nós temos um outro raio. Agora eu vou falar para vocês da posição de um ponto em relação a uma circunferência. Eu coloquei aqui, por exemplo, uma circunferência, o ponto M, o ponto O, o ponto P, o ponto E. O raio é essa linha aqui, né, que sai do meio dela até a ponta dela. Com o segmento OP é igual ao raio, porque olha para você ver, ó, OP é o próprio raio, então P pertence à circunferência, olha para você ver. Como o ponto OE é maior do que o raio, porque OE, olha o tamanho dele, ele é maior do que o raio, então E é externa à circunferência. Como o MO é menor do que o raio, que MO esse pedacinho é menor do que o raio, então M é interna à circunferência. Faz a página 215, somente o número 1. Eu vou falar com vocês de posição relativa de uma reta em relação a uma circunferência. No quadro anterior a gente falou de um ponto em relação a uma circunferência, então vamos lá. A reta pode ser secante quando ela corta em dois pontos. Olha para você ver, tem uma circunferência aqui, tem uma reta aqui, ó, S, ela cortou no ponto A e no ponto B. Aí eu tenho essa distância aqui da reta até o centro da circunferência, que eu chamei de D. Essa distância é menor do que o raio, né? Porque o raio vai daqui, por exemplo, ó, até aqui, ó. Isso é o raio. Então, essa reta chama secante. A reta também pode ser tangente, quando ela toca em apenas um ponto. Observação, a distância é igual ao raio, porque se ela é tangente, a distância do centro até a circunferência é o próprio raio, tá bom? A gente pode falar, inclusive, que essa reta S aqui é perpendicular à reta R, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus aqui. A reta pode ser externa, quando a distância é maior do que o raio. Por exemplo, a reta S está aqui. Essa distância D que eu coloquei aqui, ela é maior do que o raio que é aqui. Então, a gente vai falar que essa reta é externa à circunferência. Ela não possui nenhum ponto comum. Página 218, número 1. Não esqueça, secante 2 pontos, tangente 1 único ponto, externo nenhum ponto. Agora eu vou falar para vocês da posição relativa entre duas circunferências. A gente tem 5 tipos. Tangentes exteriores, tangentes interiores. Vão ter apenas um ponto comum. Tangentes exteriores é quando a gente tem duas circunferências encostando, uma para o lado de fora da outra. As interiores, uma vai estar dentro da outra. O ponto tangência sempre estarão alinhados, tá bom? O que eu queria te falar aqui? Eu tenho um raio 1 e um raio 2. Essa distância aqui vai ser a soma dos dois raios, olha. Nesse caso aqui, o raio 1 vai estar aqui e o raio 2 aqui. Essa distância aqui do centro de uma para o centro de outra vai ser a diferença entre o raio 1 menos o raio 2. Vai sobrar esse pedacinho aqui. Nós temos também uma posição de circunferência que chama secante. A secante terá dois pontos comuns. Então eu coloquei duas circunferências aqui entrelaçadas. Então esse ponto A e esse ponto B seriam os dois pontos comuns que não são iguais.
eu tenho aqui o R1 e o R2. Para mim achar essa distância, qual certeza que eu tenho? Que se eu subtrair esse raio por esse, vai ser menor do que a distância. E a distância vai ser menor do que a soma do raio 1 pelo raio 2. Tá bom? Porque a soma sempre é maior do que a subtração. Aí eu vou ter essa distância aqui. Em intervalos. A circunferência pode ser externa. Aí o que vai acontecer? Essa distância aqui do O1 ao O2 vai ser sempre maior do que a soma dos raios. Porque a soma desses raios vai ser menor do que essa distância toda. Porque pega os dois raios. Essa distância aqui. E ela pode ser interna. Quando eu tenho duas circunferências, aí essa distância aqui, ó, por exemplo, dos centros, vai ser menor do que o raio 1, que é esse tanto aqui, menos o raio 2, que aí vai sobrar esse pedacinho e esse pedacinho. Então, a distância vai ser sempre maior do que a soma desses dois aqui. No caso, subtraindo, acaba sendo a soma desses dois pedacinhos. Nesse caso aqui, nós temos duas circunferências internas, uma dentro da outra. Qual que é a distância entre os dois centros? A distância vai ser sempre menor do que o raio 1 menos o raio 2, porque o raio 1 vai ser daqui até aqui. Se eu pegar esse tamanho todo e tirar esse tamanho aqui, vai sobrar esse pedacinho mais esse. Então, esse pedacinho mais esse vai ser sempre maior do que a distância, que a distância é só esse aqui. Então, ele é menor do que isso aqui, que foi falado em subtração. Agora eu vou falar de circunferência concêntrica. É quando ela possui o mesmo centro. Então, eu coloquei aqui duas circunferências, uma dentro da outra, elas estão no meio certinho. Então, o centro de uma vai ser igual ao centro da outra. Só que o raio da primeira vai ser maior do que o raio da segunda. Página 220, número 3. Segmento tangente. Eu coloquei uma circunferência aqui, então ela tem o raio dela aqui, OA e OB, que são iguais. Esse ponto aqui fora, P, eu liguei ele na tangência A e na tangência B. Então AP vai ser igual a PB. Isso é segmento tangente. E aqui no meio eu posso traçar uma linha, OP. É o lado comum desses dois triângulos que vai surgir aqui. Polígonos circunscritos é uma circunferência. É quando ele está por fora da circunferência. Olha para você ver. O triângulo está fora dela e o quadrilátero. O triângulo ABC tem o ponto M e NP, que são pontos de tangência. O quadrilátero ABCD tem o ponto NMOP, que são os pontos de tangência. AB mais CD vai ser igual a AD mais BC. Isso é um teorema, tá? Teorema de Pilote, se eu não me engano. Eu coloquei 10 aqui nesse pedacinho. Coloquei 25 aqui. Quanto que vale o A mais B? Bom, se aqui é 10, aqui tem que ser 10, porque a gente tem que desse segmento tangente. Se aqui é 25, aqui é 25, então vai dar 35. Faz a página 224, número 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou falar para vocês de arco na circunferência e ângulo central. Eu tenho uma circunferência aqui. Eu coloquei aqui um ponto A, um ponto B e um ponto M. Aqui eu vou ler que é um arco AB. Aqui eu vou ler que é o arco AMB. E ele é maior do que o AB, porque esse pedaço todo aqui de azul e o AB é o vermelho. A e B são os extremos do arco que a gente fala. A gente vai ler que arco AB. Eu coloquei aqui para vocês, ó, o ângulo central. Seu vértice é o centro de uma circunferência. Então eu coloquei aqui uma circunferência, um arco AB. Aí eu coloquei aqui o ponto O, que é o centro da circunferência, e aqui um ângulo X. Aí eu te pergunto, quanto que mede esse arco AB? Parece que ele é maior, não parece? Mas na verdade ele é o valor do X, porque o ângulo central é igual ao arco correspondente. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Qual que é o valor? Tem uma circunferência AMB. Aí eu tenho aqui o valor do arco AB e o valor do arco AMB. E a pergunta é qual é o valor do arco AMB. Bom, se o ângulo central é 80, o arco AB vale 80, né? Porque o ângulo central é igual ao arco correspondente. Então, automaticamente, o círculo todo tem 360. Se eu tirar 80, vai dar 280. Então, nós vamos ter aqui 280 graus. Então, o arco AMB é um ângulo côncavo, porque ele é maior que 180 e menor que 360. E eu queria te falar, quando eu tenho metade de uma circunferência, eu tenho uma semicircunferência. Página 227, 1, 2, 4 e 5. Agora eu vou falar para vocês de ângulo inscrito. O vértice é o ponto da circunferência. Eu coloquei uma circunferência aqui, AOB. Esse ponto aqui é o vértice da circunferência, tem um ângulo X aqui, né? O arco vai ser o dobro do ângulo, então o ângulo vai ser metade do arco, tá bom? X. Se o arco vale 100, o ângulo inscrito vai ser a metade, então é 50. Se o ângulo vale 65, o arco
vai ser 130, é o dobro. Observação, o ângulo inscrito numa semicircunferência é reto. Olha para você ver. Eu coloquei uma circunferência aqui. AB é o diâmetro. Se eu pegar metade dela e fazer um triângulo aqui, esse ângulo vai ser reto, 90 graus. Por quê? Porque a metade dela vale 180 graus. Então acaba voltando nessa regra aqui, ó. Que 180 é o dobro do que está lá dentro. Os que determinam o mesmo arco são iguais, côngruos. Por exemplo, coloquei uma circunferência aqui novamente. Olha para você ver essa linha vermelha aqui, ó. Esse x aqui, ele vai determinar esse arco aqui, né? Que seria 2x. Agora, esse y aqui vai determinar o mesmo arco, que é 2y. Ou seja, esse 2x é igual a 2y, então x é igual a y. Aqui só lembrando vocês que o ângulo central vai ser igual ao próprio arco, né? E o ângulo escrito vai ser metade do arco. Não esqueça disso. 30, 1 ao 5 e página 235, número 1. Tudo bem? Eu acabo de terminar com vocês o capítulo 8 do livro Matemática, Compreensão e Prática. Se você não entendeu a aula, assiste ela novamente com o livro do seu lado, tá bom? Porque uma hora você vai entender. E qualquer dúvida, eu estou aqui para te ajudar. É só você mandar um comentário. Vou terminar com vocês o capítulo 8 do livro Matemática, Compreensão e Prática. Se você não assistiu os capítulos anteriores, assista para você entender melhor as aulas, tá bom? Eu vou fechar o livro inteirinho com vocês e na semana que vem eu vou trazer o próximo capítulo. Muito obrigado e até a próxima!